Bem-vindos a mais um webinar promovido pelo Desafio Universitário pela Primeira Infância. Eu sou a Júlia, eu sou gerente de responsabilidade social da ANUP, que é a Associação Nacional das Universidades Particulares, é a realizadora desse programa do Desafio Universitário pela Primeira Infância, com o apoio da Fundação Bernard Van Lee e a cooperação técnica da OEI, a Organização dos Estados Ibero-Americanos. A gente está dando continuidade à rodada de webinars, hoje com o tema Ciência da Mudança de Comportamento. E antes de passar a palavra aos nossos palestrantes, a Fernanda e o Sam, que eu já gostaria de agradecer desde então pela disponibilidade em participar e trazer esse conhecimento sobre esse tema tão legal e tão importante para garantir a eficácia de programas sociais. Eu sempre costumo fazer uma fala rápida sobre o desafio, sobre o que é essa iniciativa, para o caso de a gente ter algum espectador hoje novo que não saiba muito sobre o desafio. Então, rapidamente, eu queria dizer que essa proposta é uma iniciativa que visa estimular professores e estudantes universitários a desenvolverem projetos voltados para o tema da primeira infância. Então, a gente pede que grupos formados por, no mínimo, um professor e 2 alunos universitários se inscrevam e pensem em alguma iniciativa que possa ser incluída nas atividades acadêmicas da sua instituição no semestre 2021.1. Todo o processo seletivo vai acontecer agora no ano de 2020, né? Nós abrimos as inscrições em junho, as inscrições estão abertas até o dia 16 de agosto, e o processo seletivo se encerra em dezembro. E aí, até lá, a gente teve o maior cuidado de levar para vocês capacitação, informação sobre o tema da primeira infância. Então, à medida que os grupos forem passando para as fases 2, 3, eles vão ter acesso a consultoras especialistas no tema da primeira infância, a material sobre teoria da mudança, sobre como escrever projetos sociais, e depois, quando forem finalizar os seus projetos, né, para poder mandar para o júri, o pitch, a apresentação, vão ter apoio também de mentores do campo da inovação social. Então, o processo está bem bacana, e a gente que espera levar conhecimento e fortalecer os grupos e as habilidades, né, e os talentos de todo mundo. E só para finalizar, os vencedores, que serão até 3 grupos, vão ganhar R$10 mil para implementar a sua iniciativa no ano que vem, e também acompanhamento através de mentoria, com a Ponte a Ponte, interação com especialistas da primeira infância do Chile e da Colômbia, e os 10 grupos finalistas vão ter os seus projetos publicados, né, seus projetos reunidos numa publicação da OEI, por conta da nossa parceria. Eles vão fazer essa publicação em português e espanhol e disseminar em toda a rede de universidades que fazem parte da organização. Então, assim, a gente preparou isso com bastante cuidado, com bastante carinho, para que a gente tenha propostas bem bacanas e que possam impactar a vida das nossas crianças, gestantes, enfim, de 0 a 6 anos. Então, eu vou passar agora a palavra para a Fernanda. Mais uma vez, muito obrigada pela presença de todos e dos nossos palestrantes. Com você, Fernanda. Obrigada, Ju. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu trabalho na Fundação Bernard Van Lee, sou coordenadora de programas na Fundação. E na Fundação a gente entende que a primeira infância é fundamental se a gente quer enfrentar a inequidade. Trabalhar com a primeira infância, investir na primeira infância. A gente acredita que se a gente começa no começo da vida, no começo da trajetória de vida de uma pessoa, a gente pode fazer muita diferença na vida dela inteira. Eu queria apresentar para vocês o Sam Sterin, que vai falar aqui um pouquinho. Ele é o nosso especialista em mudança de comportamento. Eu vou estar aqui fazendo uma apresentação geral que o Sam normalmente faz sobre essa teoria, e para ajudar aqui com o português. Ele tem um portunhol muito bom, ele vai ajudar com as perguntas e dúvidas, e eu vou estar aqui fazendo a apresentação mais genérica. Sam? Muito obrigado, e é um grande prazer estar com vocês, e estarei aqui para responder a todas suas perguntas e dúvidas. Meu portunhol é horrível, mas eu acho que é bastante para entender. Então, vamos a seguir com a apresentação e depois podemos intercambiar e discutir mais.
Obrigado. Vocês tendo dúvidas, eu peço para vocês usarem o chat do YouTube, a gente vai tentando responder na medida do possível. A gente também se preocupou em colocar links de conteúdos para vocês lerem e poderem aprofundar sobre os temas e os aspectos que a gente está trazendo, que vão estar disponíveis na apresentação, e depois essa apresentação vai para o site da ANUP. Então, depois vocês conseguem, com calma, anotar esses links no site da ANUP ou no site do concurso? Do desafio, www.desafiouniversitario.com.br. Ele fica aparecendo aqui e fica também na descrição do vídeo. Então, pronto. Então, vamos começar. Deixa eu aqui dividir a minha tela. Então, eu vou rapidamente falar um pouco dos objetivos, do que a gente vai falar aqui hoje, explicar um pouco sobre o papel dos comportamentos, a importância do comportamento humano e o impacto dela no desenvolvimento da primeira infância, discorrer sobre como os comportamentos humanos são formados e influenciados, com ênfase particular na irracionalidade dos comportamentos humanos, e eu já vou falar sobre isso, vocês vão entender. Desenvolver um processo baseado em evidências, então sempre que a gente vai fazer qualquer intervenção, a gente precisa testar e testar de novo, para garantir que a gente está fazendo uma intervenção que dê certo, que tenha impacto e que tenha um impacto positivo. E a gente vai compartilhar alguns estudos de caso para ajudar vocês a entenderem sobre pesquisas formativas, sobre desenhos de iniciativas comportamentais, usando os 4 métodos distintos, e discorrer sobre possíveis projetos para o concurso universitário que a gente está desenvolvendo. Então, a primeira coisa é a importância do comportamento na primeira infância, é o primeiro objetivo que a gente queria falar, né? Tem muitos fatores que impactam significativamente a vida da criança de 0 a 6 anos, né? A gente sabe que a pobreza, a exclusão social impactam muito o desenvolvimento cognitivo dessa criança. Políticas públicas e serviços sociais precisam ter qualidade, eles precisam estar acessíveis para que essa criança possa se desenvolver. O capital humano, então a gente sabe, por exemplo, que uma mãe que tem um alto nível de escolaridade normalmente promove melhor o desenvolvimento da criança do que uma mãe com baixo nível de escolaridade. O desenvolvimento da comunidade, então se você tem uma rede, uma comunidade que apoia essa mãe, ela vai estar mais forte e vai conseguir trabalhar e vai conseguir apoiar o filho dela com mais competência, vai estar mais tranquila para dar mais amor. Infraestrutura, tecnologia, o quanto que essa criança é exposta à televisão, aplicativos, esse tipo de coisa. E a gente sabe, a ciência traz para a gente que um dos fatores mais importantes para o desenvolvimento infantil é a questão dos comportamentos dos principais cuidadores dessa criança. Se esses pais são amorosos, se esses pais são responsivos, como que eles cuidam da saúde, como é que eles estabelecem rotina, cuidam da nutrição, da higiene, todas essas questões são fundamentais para o desenvolvimento infantil. A decisão ou não de usar um espaço público, de ir numa pracinha, de levar as crianças para encontrar com outras crianças, né? A seleção da pré-escola, ir na biblioteca ou não ir na biblioteca, enfim, que serviços utilizar, todas essas decisões afetam o desenvolvimento infantil. E também alguns comportamentos dos pais podem ser muito prejudiciais para o desenvolvimento da criança. Então, se eles abusam de substâncias ilegais, usam drogas, bebem demais, violência doméstica, se usam de disciplina muito negativa, tudo isso pode até destruir conexões cerebrais. Se eles fazem exercício físico, e também, além dos pais, os cuidadores dos serviços, né? Então, como é que esse professor se comporta? Ele estimula a autonomia dessa criança, e o profissional de saúde, ele acolhe esse pai, ele ajuda ele a promover comportamentos positivos, ou, por exemplo, ele discrimina, né? E todas essas coisas vão influenciando quem essa criança vai ser e o quanto que ela vai conseguir se desenvolver. Então, a pergunta que a gente faz para vocês é assim: imaginem se você conseguisse modificar todos esses comportamentos. Qual seria o nível de impacto nas crianças pequenas, né? E eu coloquei aqui para vocês também, junto com o Sam, essa mandala, que é da Nurturing Care Framework, que mostra de uma maneira bem integrada, holística, todos os campos que você precisa olhar para você garantir uma promoção de desenvolvimento infantil
de qualidade, né? Então, a nutrição, a responsividade dos pais, a questão da segurança e saúde, oportunidades de primeira infância, de aprendizado, saúde e todos esses componentes. Para quem quiser conhecer mais e estudar um pouco mais sobre desenvolvimento durante a primeira infância, a gente colocou aqui também o link para o Nurturing Care Framework, que a gente acha que é uma ferramenta muito bacana e que pode servir de guia para quem quiser conhecer um pouco mais sobre isso. A segunda questão que a gente precisa falar, que a gente colocou ali nos nossos objetivos, é sobre a irracionalidade do ser humano. Isso é um princípio muito importante quando a gente fala de mudança de comportamento, e a gente precisa entender isso um pouco melhor, né? Então, a gente viu todos aqueles comportamentos que fazem diferença na primeira infância, né? Então, será que é fácil? Será que eu pego, escrevo para os pais, olha, o que você fizer com seu filho vai fazer diferença, porque... e coloco várias informações sobre os primeiros 1000 dias de vida, o quanto que o cérebro se desenvolve, que ele precisa ler, que ele precisa criar rotina. Será que ele, sabendo de tudo isso, ele vai efetivamente mudar o comportamento dele? Você não pode dar salgadinho, não é bom, televisão no máximo 20 minutos por dia. Será que, sabendo essas coisas, ele vai realmente fazer alguma coisa? E, normalmente, as coisas não são tão simples assim, né? Se a gente pensar, se informação fosse tudo, os médicos não fumavam, né? As pessoas não usavam o celular e não escreviam mensagens enquanto elas dirigiam. Então, com muita frequência, tem uma lacuna entre o que a gente quer, o que a gente pretende e a nossa ação de fato. Outro exemplo é a dieta, né? O exercício. Né? Todo começo de ano, as pessoas falam, não, esse ano eu vou fazer exercício todo dia, esse ano eu vou fazer uma dieta maravilhosa, eu vou emagrecer. E a gente quer de verdade, e a gente tenta, e aí, de repente, a gente fracassa, a gente não consegue persistir, alguns conseguem, outros não. E por quê? Por que alguns conseguem e outros não, né? A barreira mais importante, com certeza, não é a falta de informação, né? Ou de conhecimento. A gente sabe que não deve comer um monte de doces, que tem que comer 3 vezes ao dia com lanches alternados. A gente sabe que tem que, pelo menos, caminhar 30 minutos por dia. A gente tem essas informações, mas, mesmo assim, a gente acaba não conseguindo construir esses hábitos. Então, mesmo a gente conseguindo reconhecer todos esses tipos de barreira, quando a gente fala de comportamento e fala, olha, vamos resolver, a gente tem um problema, coronavírus, ou com leitura, a gente precisa fazer com que as pessoas não saiam de casa. Qual que é a primeira coisa que a gente faz? Qual que é a informação? Não saia de casa, né? Fique em casa. E essas mensagens muito curtas. Fique em casa, use o cinto de segurança, leia para o seu filho todos os dias, enfim, corte o açúcar, ande meia hora por dia. E isso tem uma eficácia não necessariamente muito boa. Você tem que incluir outros componentes para conseguir fazer com que isso dê certo, né? Então, também, para a gente garantir que a pessoa coma com qualidade, não adianta você simplesmente colocar um monte de informação nutricional no rótulo. Né? A maior parte das pessoas nem lê esse material. Ou, para fazer a pessoa parar de fumar, de repente, você informar só os males do tabaco e os benefícios, não vai ser suficiente para fazer essa pessoa mudar esse comportamento. E lavar as mãos. Então, a gente está nessa fase de ensinar as pessoas a lavarem as mãos. Será que as pessoas não lavam as mãos porque elas não sabem lavar as mãos? E esse tipo de cartaz é importante para isso? Para que elas mudem o hábito? Ou será que tem um outro jeito que a gente pode fazer com que elas passem a realmente lavar as mãos? Então, quando a gente fala de mudança de comportamento, a gente usa esse processo P, em que a gente tem que fazer primeiro uma pesquisa formativa, um diagnóstico, para a gente entender quais são as barreiras, por que a gente não anda por que a gente não consegue fazer o exercício todo dia, né? E quem consegue, por que consegue? Quais são os motivadores? Né? E aí a gente desenvolver algumas estratégias diferentes, múltiplas estratégias para tentar mudar esse comportamento e melhorar, nesse caso, a saúde das pessoas. Né? E aí a gente precisa testar essas estratégias, porque algumas vão melhorar em 10%,
nível da população, outras podem melhorar em 30, outras podem piorar. Então, a gente precisa testar as hipóteses para ver qual delas é mais eficaz, é mais eficiente, em qual delas eu vou investir numa escala, quando eu for falar de uma política pública ou num programa que eu quero que realmente tenha um impacto, né? E aí eu testei, eu criei, eu monitoro, eu avalio e eu escalo, né? Eu escalo, monitoro, avalio. Então, eu queria perguntar para vocês, né, pensando um pouco nessa parte de diagnóstico, eu queria pedir para vocês escreverem aí no chat quais são os fatores que vocês acham que podem influenciar os comportamentos, né? Os comportamentos de vocês. Então, vamos dar esse exemplo para a questão do exercício físico todo dia. Né? Que fatores influenciam você a fazer ou a não fazer esses exercícios? E eu vou pedir para vocês colocarem isso no chat. Você faz a pergunta de novo, Fernanda? Faço. A pergunta é, eu queria que vocês usassem o chat que tem aí no YouTube e cada um pense que comportamento, quais são os fatores que fazem você conseguir fazer seu exercício diário e quais são os fatores que fazem você, de repente, não sair para fazer aquele exercício aquele dia, né? Então, Estou lendo alguns aqui. É tempo, falta de conhecimento sobre a importância, horário, falta de organização de tempo, vontade de cada um querer, um objetivo muito abrangente, às vezes desanima, pura preguiça, falta de espaço e de orientação sobre como fazer. Isso, ótimo. Então, quando a gente vai pensar no diagnóstico, a gente tem que levar em consideração vários desses aspectos que vocês colocaram, e aqui tem alguns outros que vocês não colocaram também, né? Então, o que pode influenciar meu comportamento? O entorno físico pode influenciar o comportamento. Então, vamos supor que você é uma mãe e que falam para você que é muito importante você levar seu filho para ter contato com a natureza todo dia, para ir numa pracinha, num parque todos os dias, pelo menos 1 hora por dia. Você tem essa informação. Se você tem uma pracinha que fica a 5 minutos a pé, a 2 quadras da sua casa, a chance de você ir é muito maior se você não tem uma pracinha perto, se você tem que pegar um carro, ou se você vai demorar meia hora para chegar a pé até aquela pracinha. Então, o entorno físico interfere no seu comportamento. A cultura e as dinâmicas sociais também. Então, a questão da leitura. Se todo mundo ao seu redor lê para os filhos todos os dias, se leram para você quando você era criança todos os dias, você tem um reforço social para você criar, para você fazer aquilo. Né? Se você não tem isso, se ninguém lê, se ninguém dá valor para isso no seu entorno social, se isso nunca aconteceu com você quando você era criança, a chance de você ler é muito menor. A apresentação das opções também faz diferença. No supermercado, o lugar onde está o produto garante que ele venda mais ou menos. Então, normalmente, vocês podem reparar que os produtos mais caros estão no seu horário, no lugar da sua visão, onde você consegue enxergar eles e pegar com a mão aqui fácil. Lá embaixo estão os produtos mais baratos. Então, existe onde você apresenta e onde você coloca os produtos faz diferença, né? Por isso você também tem alguns produtos muito específicos que você coloca na gôndola para garantir que comprem aqueles produtos. A sua emoção, como é que você está, qual é o seu humor aquele dia, isso também influencia o comportamento. O tempo, se você está com muita pressa, tem muita coisa para fazer, ou se você tem tempo para tomar aquela decisão, para fazer aquela coisa. E a escassez, quando eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo, eu não tenho saúde, eu não tenho nutrição, essas coisas afetam o meu comportamento, afetam a minha memória, afetam o meu jeito de pensar. Falaram aqui também acreditar nas informações, né? Às vezes. Acreditar nas informações, é verdade. Extremamente relevante, né? E esse exemplo aqui da Índia vai falar um pouco disso também. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, que é a promoção de pílulas de ferro na Índia. Na Índia, eles têm um problema sério de desnutrição. E o governo começou a distribuir pílulas de ferro para a população, para as mães darem para as crianças. E aí, ninguém tomava pílula de ferro. Por mais que eles distribuíssem, que fossem gratuitas e etc., eles não conseguiam que essas pílulas fossem administradas diariamente da forma que deveria ser feito.
E aí, então, eles foram fazer uma pesquisa, que é aquela primeira fase ali no programa P que a gente falou, né? Entender o porquê, uma pesquisa formativa. E aí eles descobriram que existe uma falta de confiança da população nos agentes comunitários de saúde. Eles não acham que esses agentes tenham conhecimento suficiente, que, de repente, a informação que eles estão falando não é verdadeira. É exatamente o que essa pessoa colocou agora, né? Outra coisa são os fake news. Então, as notícias no WhatsApp que ficam falando de efeitos colaterais da pílula que não existem. A pesquisa formativa também trouxe a questão de crenças incorretas sobre equivalência alimentar. Então, eles falavam, não, se eu der leite para o meu filho todo dia e der espinafre no almoço, ele não vai precisar tomar a pílula. E, na verdade, essa pílula tem uma quantidade de ferro que você não consegue ingerir com essa quantidade de leite e espinafre. E a outra coisa que eles descobriram é que as mães estão super sobrecarregadas com tarefa doméstica, então elas não têm tempo e elas esquecem de dar pílula. Então, essas são as barreiras que eles encontraram. E, a partir dessas barreiras, eles pensaram em estratégias, em soluções. Né? Então, se eles não confiam nos agentes comunitários, vamos fazer um cartaz de uma médica falando que essa pílula é importante, que faz a diferença, que a criança que eles precisam dar e etc., para aumentar a confiança no que o agente comunitário está falando. Para resolver a questão dos fake news, vamos fazer uns vídeos por WhatsApp mostrando os efeitos positivos da pílula e mostrando que os fake news falando dos efeitos colaterais não são verdadeiros. Para a questão da crença incorreta sobre a equivalência de alimentação, eles fizeram uns cartazes com essas animações, em que você vê essa quantidade, uma pílula, que está na mão da pessoa aqui, que vocês conseguem ver, equivale a essa quantidade de espinafre, ou uma pílula equivale a tudo isso de leite. Para as pessoas entenderem que não adianta ela trocar a alimentação pela pílula e que ela realmente precisa ingerir aquela pílula. E, por último, eles fizeram esses calendários, para ajudar a mãe que esquece de dar, porque ela está tão atribulada de coisas, e para ajudá-la a se organizar. Então, cada vez que ela dá a pílula, ela arrisca uma desses quadradinhos e aparece um rosto de neném. Minha pergunta para vocês, e eu vou pedir para vocês responderem no chat, é o seguinte: qual dessas 4 soluções vocês acham que foi mais efetiva? Qual dessas soluções deu certo? Qual delas conseguiu aumentar mais o número de pessoas que tomou a pílula de ferro? Foi a solução 1 do cartaz, trazendo o médico e a confiança do médico? Foram os vídeos para o WhatsApp? Foi a questão da equivalência alimentar ou do calendário? E eu queria que cada um colocasse seus números aí, tá bom? 1, 2, 3 ou 4. Então, se você prefere Tem 3, 4, 2, 4, 3, 2, 2, 4, 4, 2. Tá bem? Só não tem muito 1. Apareceu 1 até agora. Está entre 3 e 4 e 2. 3, 4 e 2. Tá bom. Número 2, de novo. 1, 2. Ju, mais para frente, pede para a pessoa que está fazendo isso, ela dar uma microtabulada e me dizer o que tem a maior quantidade de cada um, que lá no final da apresentação a gente vai voltar para isso, tá bom? Então, gente, eu não vou dar a resposta agora, eu vou explicar um pouco mais sobre a teoria de comportamento e aí a gente volta e eu apresento os resultados, tá bom? Então, depois que a gente faz a pesquisa formativa, a gente precisa desenhar as intervenções, né? Que foi o que a gente fez aí com as pílulas, né? A gente desenhou intervenções diferentes. Dentro da teoria de comportamento, você tem 4 tipos de estratégias que você pode fazer, tá? Uma é a estratégia de comunicação tradicional que a gente conhece, que é a estratégia da propaganda, de anúncio, merchandising, né? Onde você tem marketing e comunicação social, mensagens testadas todas as mensagens são sempre também nessa prática testadas, validadas antes, durante e depois das ações para você investir com segurança, garantir que você vai fazer uma coisa de qualidade, né? Que são divulgadas nas redes sociais, veículos de comunicação de massa, comunicação interpessoal e etc. A segunda estratégia é de ação participativa. Tem vários diferentes métodos pelo mundo, a gente conhece muito bem aqui no Brasil do Paulo Freire, e a proposta é você envolver os cidadãos que fazem parte daquilo, daquele problema, para pensar a solução junto com eles e desenvolver a solução junto com eles. Essa é a principal, trazê-los como protagonista dessa história e desse processo. Essa é a ideia principal dessa estratégia, né?
Tem a estratégia do desenho e do design, que você vai ter na arquitetura, no desenho industrial, você vai ter na embalagem de produto, na cara que você apresenta um produto, no design de espaços físicos, de elementos físicos. Às vezes você consegue diminuir a velocidade viária a partir de intervenções que você faz numa rua, numa calçada. E, por último, a economia comportamental, que é baseada em pesquisas da área da psicologia e da economia, com vieses cognitivos universais. Ela usa métodos como opções padrão, lembrete e outras dicas. E eu vou explicar isso um pouco mais para frente, tá? Então, a comunicação social, que é aquela padrão, a gente trouxe aqui como exemplo Simplesmente Maria, que é uma novela do Peru, e o governo do Peru, de 1969 a 1971, tinha um problema. Eles tinham uma grande nível de analfabetos e pouca participação feminina na força de trabalho. E eles queriam melhorar essa questão. Então, essa personagem, que era uma protagonista de uma novela super famosa no Peru, passou a fazer um curso de alfabetização de adultos, e ela vai se desenvolvendo, conseguindo oportunidades a partir disso, e ela começa a fazer um trabalho de costura e de costureira, e isso vai trazendo, vai envolvendo a sociedade local de uma maneira em que você teve milhares e milhares de mulheres que começaram a fazer cursos de EJA e cursos de costura no Peru nessa época. Aumentou uma proporção assim gigantesca. Então, é o primeiro exemplo de intenção de inclusão de temas de desenvolvimento social em programas de televisão para mudar comportamento. Para vocês, quem tiver interesse em saber mais sobre essa pauta, a gente colocou aqui um link de um curso online, alguns estudos de caso, e aqui embaixo uma evidência no caso brasileiro, relacionando telenovelas e fertilidade no Brasil. É um caso muito interessante, em que eles foram identificando que o padrão da telenovela no Brasil é de famílias menores, né, de 2, 3 pessoas. E que na medida em que a televisão foi alcançando, foi sempre mais acessível nas diferentes regiões do país, a quantidade de filhos nas famílias também foi diminuindo. Então, tem uma pesquisa sobre isso, super interessante, vale a pena ler. O segundo método de teoria de comportamento é a metodologia participativa. Aí eu vou dar para vocês um exemplo de um desvio positivo em Mali. Nesse distrito, a maioria das crianças de até 5 anos das casas mais vulneráveis sofriam de desnutrição, tá? Eram 70% das crianças sofriam de desnutrição. 56% de desnutrição moderada e 14% severa. Mas a cultura local não entendia que isso era um problema de falta de vitamina, de nutrientes, micronutrientes. Na verdade, para eles, aquelas crianças cansadas, pequenas, eram vítimas de magia negra. Então, o que eles pensaram? Numa estratégia de desenvolvimento comunitário, respeitando aquela cultura local, porque seria muito difícil você trazer esses conceitos nossos de nutrição e conseguir realmente uma mudança eficaz nesse sistema. E eles envolveram a comunidade para pesar e classificar todas as crianças por nível de riqueza. Entender, será que são todas as crianças ricas, então, que não têm desnutrição, e as pobres, são só as pobres que têm desnutrição? Entre as pobres, será que tem alguma que não tem? E aí eles descobriram que 20% das crianças em famílias pobres tinham uma boa nutrição. O grupo de pais dessas crianças desnutridas e os assistentes sociais foram investigar nessas famílias quais eram as práticas, quais eram os bons comportamentos que garantiam que essas crianças tivessem uma nutrição adequada. E aí eles foram identificando receitas, rotinas, comidas, alimentos diferentes, e esses pais passaram a se reunir 3 vezes por semana para praticar esses comportamentos juntos. E, ao mesmo tempo, eles continuaram pesando e medindo as crianças. Em menos de um ano, a taxa de desnutrição caíram de 56% para 19%, de 14% para 7%. Ao final do projeto, o chefe da comunidade agradeceu a equipe e falou: muito obrigada por vocês me ajudarem a derrotar os feiticeiros. Então, a gente não houve interferência na cultura local,
o que a gente fez foi entender aquela cultura, entender aquele contexto e desenvolver uma estratégia participativa que resolvesse o problema, que era a desnutrição infantil, e conseguiu ter um efeito muito positivo. De novo aqui, tem um link para diferentes recursos de ação participativa, metodologia participativa, para quem quiser conhecer melhor. Tem uma indicação de um livro muito interessante para leitura e de mais um estudo de caso de modernização participativa de favelas na Tailândia. Uma outra estratégia, a terceira estratégia que a gente já tinha falado lá atrás, é a de design, para a gente conseguir mudar comportamento. Então, aqui eu estou mostrando uma que são os desenhos na rua mesmo, e que parecem, eles são feitos em 3D, então parece que tem relevo, e os carros diminuem a velocidade quando veem isso na rua. Mas é uma estratégia que funciona a curto prazo e a médio e longo prazo não muito, porque depois que o condutor se acostuma, ele passa batido mais ou menos a mesma velocidade que ele estava indo. Aqui tem uma outra estratégia muito bacana, eu vou mostrar o vídeo para vocês, que é dessas pessoas, a gente queria que as pessoas fizessem mais, o interesse ali era que as pessoas fizessem mais exercício físico, então que elas subissem as escadas e não ficassem pegando a escada rolante. E aí foi feita uma intervenção no espaço para promover essa mudança de comportamento. Você tem esse objeto aqui, que foi produzido para pessoas idosas, que não conseguiam lembrar de tomar medicação. Então, eu vou seguir com meu portunhol e vamos ver quando Fernando pode regressar. Então, sim, o desenho de espaços, então, pode ter influência nos comportamentos, mas também objetos. Então, este é para ajudar a idosos para lembrar de tomar suas pílulas. Isso é um dispensador de cloro. Era um projeto muito interessante na Quênia. Em Quênia, têm muitos problemas de água potável. E a água, em muitos lugares, não é bom para tomar. Então, eles precisam promover o uso de cloro. Mas o governo, alguns programas sociais, estavam dando cloro grátis a gente, mas a gente não estava utilizando o cloro. A gente estava dizendo, tem um olor, tem um sabor muito mau, muito ruim. Eles não pensaram que o cloro era bom para eles. E esse programa colocava este dispensador de cloro. E este dispensador de cloro tem alguns elementos muito legais. A primeira é que, com um torno assim do dispensador, te dá exatamente a dose de cloro que é necessário para esses tipos de contenedores de água. Então, não é demasiado cloro e não é muito pouco cloro. O nível do cloro está perfeito. O segundo elemento é que esse dispensador é em lugar público, em a bomba, o lugar em que todos a gente vai para conseguir seu água. Então, todos estão mirando, todos estão vendo quem está utilizando o cloro ou quem não está utilizando. E isso criava uma pressão social, não? Que toda a gente estava mirando e estava mudando as normas sociais para que toda a gente começava a utilizar o cloro. E antes, eles estavam dando grátis o cloro, mas a utilização do cloro era como 50%. Mas depois dessa iniciativa, com esse dispensador, o uso de cloro aumentou a como 90%, algo assim. Somente com este dispensador, sem muitas outras intervenções. Esse é um exemplo sobre um programa para promover leitura para crianças de 0 a 3 anos em Chicago. Eles queriam garantir que os pais pudessem ler para as crianças. As famílias fazem parte de um programa chamado Head Start, que é muito conhecido nos Estados Unidos, e o tempo médio de leitura era quase 0, eles quase não liam para os filhos deles. Então, eles dividiram os pais em 2 grupos. Um grupo de pais, eles simplesmente deram um iPad com algumas publicações e livros para eles lerem,
e passaram para eles todas as informações sobre a importância do desenvolvimento infantil, falando para eles que o tempo que eles investiam em leitura com os filhos dele ia estar muito relacionado com a performance acadêmica dessas crianças na terceira série do ensino fundamental, e explicando essa importância. Para o segundo grupo, eles deram o mesmo iPad, eles deram a mesma informação, mas eles acrescentaram alguns componentes de economia comportamental. Esses componentes eram mensagens, então mensagens falando, não esqueça de ler hoje para o seu filho, você já leu tantos minutos para o seu filho hoje, você já leu tantos minutos nessa semana. O segundo componente era que essa família precisava assumir um compromisso. Então, o compromisso de quanto que você vai querer ler essa semana, quanto você vai ler para o seu filho, qual que é o seu compromisso? Essa família tinha que assumir esse compromisso e ela cobrada a partir disso. E o terceiro componente é a premiação, é o reconhecimento social. Então, as pessoas que mais liam para os filhos eram reconhecidas no grupo, eram reconhecidas através do aplicativo, e isso fortalecia e garantia que eles fizessem mais. Só essa mudança simples, esses pequenos componentes de economia comportamental, que não são caros de se incluir num programa, fizeram muita diferença. Os pais do grupo 2 passaram a ler 2,5 vezes mais do que os pais do grupo 1 para os filhos. Para quem quiser saber mais sobre economia comportamental, a gente está indicando aqui um livro, uma lista de vieses cognitivos, estudos de caso, newsletter, tem vários links, e, de novo, depois vocês podem acessar isso no site do desafio. Então, a gente estava falando do programa P. Primeiro, a gente precisa fazer uma pesquisa formativa. Depois, a gente precisa desenhar essa estratégia. Aí, a gente tem que testar essa estratégia, né? Criar a estratégia e testar, para ver se ela dá certo. E qual que é a mais efetiva, né? E, por último, monitorar e avaliar. Então, nessa parte de criar e testar, e a importância do testar é porque testar não precisa ser muito custoso. Você não precisa fazer necessariamente testes randomizados, que custam milhões de reais, que demoram muito tempo. Você pode fazer testes mais simples, pequenos, né? Mas eles são essenciais, porque é a única maneira de você saber se você está indo para o caminho certo, né? Mesmo em exemplos bem-sucedidos. Então, por exemplo, no exemplo que a gente deu agora, o tablet com os livros e a informação já fez com que os pais passassem a ler um pouco mais. Mas, quando eles incluíram esses outros componentes, isso melhorou muito mais ainda. Então, mesmo em exemplos onde já está dando certo, você pode dar ainda um passo a mais, fazer uma versão 2.0, né? Existem diferentes tipos de testes. Você pode testar diferentes mensagens e intervenções, ou combinar as intervenções entre elas, para ver se elas combinadas têm um efeito melhor. Você pode testar elas com grupos diferentes, né? Porque não necessariamente uma mensagem vai funcionar da mesma maneira e ter os mesmos resultados com uma mãe, com um pai, com classes sociais diferentes, com culturas e contextos diferentes. Então, é importante testar com grupos diferentes. E eles podem ser qualitativos ou quantitativos. Mas lembrando que os testes quantitativos são os que podem nos dizer sobre a eficácia relativa dos programas e comparar um com o outro. Então, aqui é um exemplo sobre a importância de criar e testar. Em Israel, o governo estava com um problema, que era pais chegando muito atrasado para buscar os filhos na creche. E eles precisavam diminuir essa curva, porque os funcionários teriam que ficar até um período e acabavam ficando mais tempo do que o que eram pagos e combinado, porque os pais atrasavam. Então, eles pensaram, vamos fazer já sei, a solução é vamos cobrar. Se o pai atrasar, ele vai ter que pagar uma multa. Assim, ele não vai querer gastar dinheiro e não vai... E aí não vai mais atrasar. Mas, graças a Deus, antes deles fazerem isso em toda Israel, eles resolveram testar. E eles testaram em algumas escolas. E, para surpresa de todo mundo, o resultado foi que o grupo com multa passou a atrasar muito mais, e muito mais tempo do que o grupo sem multa. Porque os pais, daí eles foram investigar por quê? É porque os pais entendiam que se eles estavam pagando, então eles estavam pagando
para a pessoa ficar mais, então eles tinham direito de atrasar. Então, é muito importante a gente testar, porque às vezes a gente tem as hipóteses, a gente acha que a gente tem uma solução que pode ser positiva e ela pode ter o efeito contrário ao que a gente espera. Né? Nessa mesma linha, tem 2 programas muito interessantes da gente compartilhar. Um é o Reality Works, e que ele tinha o objetivo de diminuir a gravidez na adolescência. Então, ele deu para as meninas jovens uma boneca, que eles tinham que trocar fralda, cuidar delas por vários dias, alimentar e etc. E esse programa viralizou e foi para 89 países, se espalhou e escalou por todos os lugares. E teve um outro programa também muito famoso, que chamava Scared Straight, e que ele queria que meninos em situação de risco não fossem para a criminalidade. Então, dentro da mesma proposta, eles resolveram colocar esses meninos um dia encarcerados na prisão para ouvir histórias e as experiências dos presos. E perceber que não valia a pena, porque no final eles eram presos, no final aconteciam coisas ruins, então que o melhor era não fazer isso. E esse é um programa que também se espalhou, que também virou uma política de escala. Só que, mais para frente, depois de alguns anos, eles foram avaliar esses programas, né, que queriam expor os adolescentes às consequências negativas dos seus maus comportamentos, achando que isso os levaria a evitar os comportamentos. E eles descobriram que as garotas ficaram 2 vezes mais propícias a ter um bebê até os 21 anos de idade. E a probabilidade de fazerem um aborto aumentou em 50%. E que os garotos aumentou 28% a probabilidade deles cometerem um crime. Então, foi uma estratégia que foi super ruim e negativa, e teve um impacto negativo para milhares e milhares de jovens, porque ela foi escalada sem ter sido testada. E, obviamente, que depois desses resultados, ambos os programas foram abandonados. Voltando para a questão da pílula e da votação de vocês, que a gente tinha a falta de confiança nos agentes públicos de saúde, os rumores negativos dos efeitos colaterais das redes sociais, as crenças incorretas sobre equivalência alimentar, as mães sobrecarregadas. Eu vou compartilhar com vocês os resultados. Então, o item 1 e o item 2 tiveram um resultado positivo, eles aumentaram em 10% a quantidade de davam as pílulas de ferro, que davam as pílulas de ferro para as crianças. Fernanda, só para interromper, eu vou dar aqui no nosso chat qual foi o resultado. Ah, tá bom. O item 1, 5 pessoas acharam que foi o item 1 que teve mais eficácia. O item 2 foi o que teve mais, 12 pessoas acharam que foi o item 2. O item 3, 3 pessoas. E o item 4, 6 pessoas. Mas o que ganhou, então, foi o 2. Então, o item 1 e o item 2 tiveram o mesmo resultado e a mesma eficácia. Então, eles tiveram um aumento de mãe. 10% das mães passaram a dar as pílulas de ferro diariamente para as crianças. O item 3 não teve resultado nenhum, porque a população entendeu, não acreditou na informação. Eles achavam impossível que uma pílula pudesse ter essa quantidade de ferro que tem tanto leite e tanto espinafre quanto na imagem. E o item 4 foi o que teve melhor e maior efeito. Então, quem colocou o item 4 foi quem acertou. Quem colocou o item 3 e não tivesse testado a sua teoria, teria investido um dinheiro que não ia dar resultado nenhum. E o item 2 e o item 1 tiveram um bom resultado. Quem colocou aí teria acertado de alguma maneira, mas poderia ter conseguido mais. E com menos dinheiro no caso do item 2, né? Porque fazer vídeo é caro e fazer calendário é mais simples. Então, um pouco é isso, ajudar vocês a refletirem sobre a importância da gente sempre testar e monitorar. E os próximos passos que a gente queria colocar para vocês é pensar um pouco nesse projeto para o desafio, né? Então, a nossa sugestão é que quem quiser ir para frente, começar a pensar em elaborar uma estratégia de mudança de comportamento dentro do seu curso universitário, dentro da sua instituição, a gente sugere que a pessoa encontre uma organização, uma instituição, um programa social,
uma política pública, que enfrente um desafio comportamental. Vocês definam com clareza qual é essa mudança de comportamento desejada, a população-alvo. Que vocês possam fazer uma revisão da literatura para ver o que se sabe sobre o comportamento, e qualquer outro programa que exista de comportamento bem-sucedido, tanto no Brasil quanto no exterior, que possa trazer referências, informações para vocês nesse sentido. E daí vocês criem ferramentas qualitativas e quantitativas para uma pesquisa formativa, simples, mas para vocês identificarem essas barreiras comportamentais, os motivadores comportamentais, e testem essa ferramenta. É muito importante a gente sempre fazer um pré-teste dessas ferramentas, para ver se as pessoas estão entendendo adequadamente, se elas não estão enviesando as respostas das pessoas, se vocês estão tendo acesso às informações que vocês precisam para fazer o design depois, se vocês precisam acrescentar alguma questão, modificar alguma questão, enfim, isso é muito importante. Conduzir essa pesquisa formativa, não esquecer de incluir não apenas o grupo-alvo, mas também aqueles que cercam o grupo-alvo e que o influenciam. Normalmente, você vai trabalhar, por exemplo, com o comportamento de um pai, você, né, de uma mãe. Em algumas cidades, por exemplo, em Boa Vista, por exemplo, muitas mães da periferia moram junto com a sogra, então a sogra é uma pessoa importante, o pai é importante, de repente a pessoa do serviço público que atende essa mãe, e como que ela faz esse trabalho, esse approach com a mãe é importante, então você tem que pensar um pouco nos stakeholders que envolvem, que influenciam esse comportamento. Analisar os dados, identificar quais são essas barreiras e motivadores, pensar e projetar soluções, né, criar várias opções, usando os diferentes métodos que a gente falou aqui, né, de comunicação tradicional, métodos participativos, de design, de economia comportamental. Planeje como vai testar esses diferentes métodos, realize os testes para identificar as atividades que são mais eficazes, que dão mais certo, combine essas diferentes atividades para ver se elas juntas podem ter um resultado melhor ou pior, e apresente os resultados disso. Então, eu acho que é isso. E aí a gente está aberto para perguntas. Sam, não sei se você quer colocar mais alguma coisa. E, de novo, eu peço desculpas pela aqui a tecnologia. Eu vou ver aqui se chega a pergunta, tá, Fernanda? Mas acho que é isso que você falou. Os grupos que estão pensando em projetos para apresentarem, né, no desafio, eles podem fazer uso dessas técnicas todas e se aprofundarem também no material que vocês expuseram aqui. Eu acho que a gente pode colocar no site do desafio a lista das referências que vocês citaram, a gente pode colocar um post no blog, e aí quem quiser consultar para fazer para aprimorar ou fazer o seu projeto, vai ficar à disposição lá no site. Tudo bem? Eles podem escolher entre um método, né, de design, economia comportamental, para fazer com que os seus projetos tenham maior eficácia, porque a gente sente muito nos projetos sociais que, às vezes, é tudo até bem pensado, com uma boa intenção, né? Você quer que aquilo alcance o resultado, e quando você vai colocar em prática, não tem muita, né? Não tem aderência, não dá liga. E essas técnicas, sem dúvida, podem ajudar bastante, e a coisa da... Vou ver se tem alguma pergunta. Sam, se quiser complementar. Sim, mientras que você está mirando as perguntas, eu somente quero lembrar outra vez, quando fazemos nossos programas sociais, temos uma tendência muito forte em informar. Os pais não têm a informação sobre a importância de nutrição ou de interação com as crianças, ou sobre a importância de exercício, ou sobre eu não sei o quê. Mas eu estou quase seguro que, em a maioria dos casos, a barreira mais importante não é falta de informação. Então, quando vocês estão
pensando em que tipo de atividade, que tipo de mensagem, que tipo de intervenções querem fazer, é muito importante não somente pensar, vamos a informar, vamos a sensitizar, vamos a conscientizar. Essas palavras, ao fim, muitas vezes, somente são informação. E sabemos que a informação, somente informação, usualmente, não é suficiente para verdadeiramente mudar comportamentos. Então, eu somente quero lembrar este ponto. Sim, obrigado. Tem uma pergunta aqui, falando, devido à pandemia, poderia ser feito tudo por meio de plataforma online ou restringiria a população apenas que possui acesso a tecnologias de informação? Isso seria muito negativo. Sim, eu acho que agora, com a situação da pandêmica, é claro que temos que modificar um pouco nossas metodologias, mas, primeiramente, eu diria, para todas as fases de investigações formativas, de diagnóstica, é possível fazer pesquisas com WhatsApp, com Facebook, com pesquisas online. Tudo isso não é tão difícil, é muito fácil. Existem muitas ferramentas para fazer isso. Depois, quando você está na fase de testear, alguns tipos de intervenções não seriam possíveis para testear. Por exemplo, se vocês têm uma atividade de grupo, reunião de grupo de mais, quizá não seria possível agora nessa situação da pandemia. Mas se você tem alguns tipos de atividades que são, por exemplo, mandar diferentes tipos de mensagens, SMS, WhatsApp, produzir vídeos ou outros tipos de mass media, ou atividades interativas, participativas, também pode ser grupos de mais em WhatsApp, discutindo com uma facilitadora, não sei. O desenho também pode ser. Então, lembrar, algumas intervenções de economia condutual são muito fáceis de fazer com ferramentas digitais. Então, eu não vou dizer que é muito fácil, não. Há algumas coisas que temos que pensar, que temos que modificar, mas eu acho que todavia é possível desenhar, fazer um pequeno projeto e testar algumas coisas, incluso na situação da pandemia. Sim. Tem outra pergunta, pensando em políticas públicas voltadas para gerar mudança de comportamento, podemos dizer que o ideal seria atuar de acordo com o perfil de cada comunidade, pois as realidades de cada região podem ser bem diferentes e a solução ideal para uma comunidade nem sempre é a mesma para outra. Ou seja, nem sempre o objetivo deve ser escalar uma dessas ações, ou o ideal seria, sim, sempre encontrar algo escalável. Minha opinião é uma muito boa pergunta e eu acho que não há uma resposta justa em essa pergunta. Eu acho que existem algumas intervenções que têm alta probabilidade de ser efetivas em muitas diferentes comunidades. Por exemplo, sabemos que a barreira de lembrar é uma barreira muito universal. Hemos visto que em muitos diferentes países do mundo, com muitos diferentes tipos de mudanças, uma das barreiras mais importantes é que a gente tem tantas coisas que fazer que necessitam ajuda para lembrar. Então, por exemplo, algumas intervenções de mandar lembrantes por SMS ou por WhatsApp, há algumas intervenções que têm possibilidade de ser escalável em muitos lugares, mas também você tem uma muito boa pergunta, porque alguns outros tipos de intervenções não são muito cultural, dependem muito das normas sociais, ou das classes, ou dos outros fatores. Então, alguns outros tipos de intervenções deveriam ser ajustados para verdadeiramente
focalizar nas normas, nos problemas, nas barreiras e fatores de motivação local. Então, por isso, é sempre importante testear, porque uno pode identificar uma mensagem, uma intervenção que funciona muito bom em São Paulo, e não sabemos agora. Eu não posso dizer se vai funcionar em Boa Vista ou não. Então, por que não testear para ver? Última coisa é que uma das forças de as metodologias participativas é que, por ter essa participação da comunidade em todo o processo, isso ajuda a assegurar que as soluções, as intervenções, as ações vão a ser muito bom adaptados à situação local. Então, se você está com uma situação, com uma cultura muito distinta, ou um contexto social muito especial, eu teria uma recomendação que seria uma boa ideia explorar metodologias participativas. Tem mais uma pergunta da Luzia. Se você sabe onde é que podemos encontrar informações sobre essa teoria de mudança de comportamento na temática das violências domésticas? Tem conhecimento de algum exemplo? Há muito bom recursos online. Se você pode consultar o website do UNICEF e de ONU Mulher. Se você conhece essas duas organizações das Nações Unidas, têm muitos programas sobre violência doméstica em muitos países do mundo, e eles han feito muitas investigações formativas para identificar o que são as barreiras, o que são os fatores de motivação que podem ajudar a mudar esses comportamentos que são muito difíceis, muito complexos, com muitas influências diferentes. Então, eu conosco muitos desses recursos são em inglês ou francês, mas se é possível para vocês ler esses recursos, UNICEF e ONU Mulher são muito bons fontes de informação sobre esse tema. Obrigada. Mais uma, da Denise. Teve uma das iniciativas mencionadas que colocou a multa e não funcionou. Vocês acreditam que as ações mais apreciativas, positivas do que punitivas funcionam mais para mudar o comportamento? Depende muito. Depende muito de se de diferentes tipos de comportamentos, e depende muito, há muitos fatores. Por exemplo, há algumas indicações que se você quer solamente mudar um tipo de comportamento que solamente precisa fazer uma vez, enfatizar os elementos negativos ou mais punitivos pode ser eficaz. Mas para os comportamentos que são mais habituais, que não é uma escolha, uma decisão, mas são comportamentos como exercício, dieta, interatividade com crianças que precisam fazer todos os dias, todos os meses, de maneira muito mais regular. De maneira geral, sabemos que os fatores de motivação mais positivas podem ser mais eficazes. Mas eu não quero dizê-lo muito claramente, porque há muitas evidências diferentes, casos diferentes. Por exemplo, para os programas para parar de fumar, vocês podem ver, agora, nas maioridades dos países, estão utilizando mensagens negativas. Essas imagens na paquete da cigarette, não? Todas essas mensagens negativas. E isso é porque eles han feito muitos anos de estudos e eles han visto que, em este caso,
utilizar as mensagens mais negativas ha sido mais efetivo que as mensagens falando das benefícios de não fumar. Mas depende muito de cada comportamento e não há uma resposta muito clara sobre isso. Mas é uma boa ideia, sempre se você não sabe, testear os dois. Testear algumas mensagens, algumas atividades que são mais positivas e outras que são um pouco mais punitivas ou negativas para ver o que é mais eficiente. Tem mais uma aqui da instituição Descobrir Brincando. Quando falamos de mudança de comportamento, necessariamente falamos de resultados a longo prazo ou é possível alcançarmos mudanças efetivas e duradouras em curto prazo? Também muito boa pergunta. Alguns comportamentos sim são possíveis mudar mais rapidamente, outros são um pouco mais difíceis, precisam mais tempo. E também é importante pensar em o tempo, porque de vez em quando é fácil aumentar um comportamento por um tempo, mas depois, com o tempo que passa, este comportamento se vai baixar. Por exemplo, vocês han visto o exemplo de design de Fernanda. Havia essa pintura da cruzada para cruzar a rua, não? Isso é muito efetivo para os primeiros 2 meses, porque a gente não conhece. Quando vem essas cruzes em 3D, vão conduzir, a velocidade vai baixar. Mas depois de 2, 3 meses, toda a gente que já conhecem, que passam todos os dias em essa rua, já conhecem este conceito e vão aumentar outra vez a velocidade. Então, depende muito, mas é importante pensar não somente como provocar uma mudança rápida, mas também uma mudança que seria sustentável. Tem uma aqui, gostaria que, se possível, ficasse mais resumido. Se não é só informação, que fatores tocam as pessoas para a mudança de comportamento? Eu acho que isso aí está todo mundo buscando, né? Saber, mas, enfim, se tem como elencar de alguma forma. Vocês, no chat, vocês já colocaram algumas muito boas ideias. Sabemos que, por exemplo, as normas sociais têm muito autoinfluência. Se eu vejo toda a gente como eu fazendo uma coisa, eu vou seguir fazendo a mesma coisa. Se todos a gente que apoiam a Bolsonaro não estão utilizando suas máscaras, então se eu apoio, sou partisano de Bolsonaro, eu tampouco não vou utilizar a minha máscara. E se eu vejo uma mensagem de outro tipo de gente, de não sei quê, de outro partido, falando sobre a importância de utilizar a máscara, quizás não vai funcionar para mim. Então, as normas sociais, muito grande influência. Mas alguns dos outros fatores, por exemplo, a motivação, o tempo, se estamos muito estressados, não podemos pensar muito, coisas, por exemplo, todas as atividades que têm um benefício que é muito longo no futuro, é muito difícil motivar. A gente precisa ter os benefícios mais rapidamente de curto plano possível, este também. Os fatores, os entornos físicos, que hemos falado de alguns exemplos disso. Se olvidar de fazer coisas. Então, eu acho que se você também, se é possível, consultar alguns dos links que hemos colocado na apresentação, você vai ver muitos diferentes fatores que têm influência em os comportamentos. Sim. Tem mais uma para encerrar, porque senão a gente vai ficar aqui
A Denise está perguntando se vocês acreditam nas estratégias de gamificação, que é uma coisa muito atual, né? Que tem se falado muito por causa dessa era que a gente vive, tecnologia e jovens, né? Muito envolvidos com jogos, para mudar comportamento e fazer um desafio de mudança se tornar um jogo, desculpa. Sim, eu acho que é possível. Um objeto que tem, quizá, a mais grande influência em nossos comportamentos hoje em nossa sociedade é o celular. O celular e as companhias de celulares e as companhias de jogos celulares, eles estão utilizando todas essas metodologias. Eles estão invertindo muito dinheiro para fazer suas investigações formativas, seus diagnósticos, para saber exatamente como o desenho do jogo, o que tipo de mensagem social são mais eficazes para influenciar-nos. Então, se é possível que podemos também aproveitar disso para alguns comportamentos. Mas eu acho que é importante também pensar a primeira coisa, quem são o público-alvo. Se o público-alvo são sogros, são gente de terceira idade, eu não estou seguro que a gamificação vai ser a metodologia mais eficiente para eles. Mas é possível, você poderia testear. Se o comportamento é de jovens ou de mães e pais com crianças pequenas, seria possível. E se você lembra, no exemplo da projeto que estava tratando de aumentar o tempo de ler com bebês em Chicago, eles utilizaram esses prêmios sociais, é um pouco como gamificação para criar uma pequena competência entre os pais para ver quem vai ler mais com seus bebês. Então, eu acho que é possível que seja eficiente. Sempre é importante pensar o que é a barreira. Se a barreira é falta de motivação, se a barreira é normas sociais que não são positivas, então é possível que a gamificação pode ser nossas mensagens, nossas atividades têm que ser com relação às barreiras e aos fatores de motivação para cada comportamento e para cada diferente tipo de público-alvo. Perfeito. Antes de finalizar, eu queria só trazer um exemplo que eu achei incrível desses dias, que eu acho que se encaixa muito com mudança de comportamento. Foi de uma professora que ganhou um prêmio do Professores Nota 10, se eu não me engano, que ela mora na Chapada Diamantina, e lá é o interior da Bahia, e os estudantes, eles queriam sair de lá, né, porque achavam que era um fim de mundo, que não tinha nada e tal, e não tinha uma sensação de pertencimento com aquele lugar. E aí ela fez uma tarefa, né, em grupo, que era para os estudantes entrevistarem seus avós e tirarem fotos da Chapada. E os avós começaram a contar histórias de como eles chegaram lá, das famílias, tudo que envolve aquele ambiente, né, a natureza. E eles tinham que fazer registro nos lugares que os avós, né, contavam as histórias, e por conta disso eles começaram a ter orgulho da sua cidade, né, do seu município, daquele lugar, e começaram a, em vez de pensar que na primeira oportunidade eles fossem embora, pelo contrário, começaram a pensar em projetos que pudessem melhorar a qualidade de vida naquele lugar, né? E começaram a se mobilizar e trazer pessoas para lá para mudar aquela realidade. Então, acho que é um exemplo bem bacana de mudança de comportamento. Ao invés deles quererem sair dali, eles estavam com orgulho e sensação de pertencimento para o lugar, né, onde eles nasceram, onde tem as origens e as raízes, através de um projeto de entrevistar seus avós, porque talvez nunca eles soubessem daquelas histórias se não fosse essa iniciativa dessa professora. Então, o que eu acho muito bacana desse tema de mudança de comportamento é convidar os grupos, né, a saírem um pouco da caixa, a testarem coisas novas, porque às vezes a gente testa coisa nova e dá super certo.
né? Então, claro, baseado nas metodologias, né, que já existem, que são comprovadas no material, mas eu acho que esse desafio dá essa possibilidade de tentar um pouco sair fora da caixa e a gente sentir experiências que sejam bacanas e que venham contribuir aí para a mudança de comportamento em prol da primeira infância. Eu vou finalizar aqui pedindo para a Fernanda fazer uma fala final e o Sam, e a gente vai se despedindo. Pronto. Eu queria agradecer, espero que vocês tenham gostado e se inspirado para fazer projetos de mudança de comportamento nos seus cursos, nas suas faculdades. Acho que dá para fazer muita diferença e a universidade tem uma chance de poder fazer parte disso e deve fazer parte disso. Então, fica o convite e muito obrigada. De minha parte, outra vez, desculpa por minha oportunidade. Muito obrigado a todos e todas. E eu creio que os comportamentos humanos são as coisas com mais impacto em as vidas da gente. E eu acho que se vocês podem testear, fazer algumas experiências, aprender, incluso as coisas que não funcionam, é uma maneira de aprender e de melhorar. E então eu espero que em os meses que vêm, quizás a próximo ano, seria incrível escutar que vocês poderiam apresentar essa webinar sobre suas experiências, sobre todas as coisas que funcionaram, que não funcionaram e todas as lições que vocês han aprendido para que nós vamos a aprender de vocês. Então, espero que seria isso. Obrigada, Sam, obrigada, Fernanda, obrigada a todos que estão nos assistindo até agora. A gente tem um monte de feedback positivo aqui no chat, depois o Sam e a Fernanda podem olhar. Espero que a gente tenha conseguido, quer dizer, eles tenham conseguido inspirar vocês nessa manhã, e a gente segue à disposição se tiverem dúvida, tem um formulário no site, a gente responde pelo Instagram, a gente está super disponível. Já tiveram pessoas que entraram em contato buscando algum palestrante, né, ao final dos webinars, então a gente está super à disposição para fazer essa conexão. Obrigada mais uma vez e boa tarde para vocês. Tchau, gente. Boa tarde, bom almoço. Até a próxima. Até a próxima.